Se você não puder ajudar, também não atrapalha, não. Entendeu? Vai em busca do seu sonho, vai em busca da sua felicidade e deixa nós com a nossa. Agora a estrela do cara não brilha. O cara não consegue realizar o sonho dos outros, quer jogar areia no sonho dos outros, rapaz. Não existe não, rapaz. Você não pode brincar com o sonho da pessoa. Entendeu? É tão gostoso, cara. É tão gostoso, vamos supor, quando você incentiva uma pessoa, quando você escuta uma palavra boa, entendendo? Aquilo ali vai bem pra alma. Quando você escuta uma má palavra, aquilo ali enfraquece o coração. Não faz isso não, cara. Não faz não. Se você não puder ajudar, também não atrapalha não. Você entendendo? Porque a vida, meu irmão, é cheia de vai e vem. Você entendendo? Se a gente não sonhar, não tem graça de viver. Se atiro, não tenho medo de nada. Vai em busca da felicidade, não tem dinheiro que paga a nossa felicidade. Eu vou em busca do nada, mete as caras, tem que meter as caras. Porque senão depois o cara vai estar velhinho e tu olhar pra trás, puta, eu olhei pra trás, eu podia ter feito isso, mas não fiz, entendeu? Então vai lá e mete as caras, coisa que eu não tenho, é medo de ir lá conversar e me atirar, entendeu, cara?